A raiva é como um fogo interno, não é? Um instante de descontrole pode transformar um momento tranquilo em um caos absoluto. E se eu dissesse que os estoicos, com toda a sua sabedoria, tinham um jeito fascinante de lidar com essa emoção avassaladora? Imagine por um segundo como seria sua vida se você pudesse acalmar essa tempestade interna antes que ela se transformasse em um furacão. Você já parou para pensar no que a raiva realmente revela sobre você? Para os estoicos, cada explosão de fúria era uma oportunidade disfarçada, uma chance de se conhecer melhor. Eles não a negavam, mas a observavam, quase como se fossem espectadores de suas próprias vidas. E como eles conseguiam isso? Como transformavam a raiva em uma ferramenta de autocontrole? Agora, visualize-se no meio de uma situação tensa. A raiva começa a subir, e você tem duas escolhas: deixar que ela tome conta ou usar as lições estoicas para se manter firme. Esse é o poder do estoicismo. Fique comigo, porque a verdadeira sabedoria está em entender que a raiva não é o problema, mas a forma como reagimos a ela. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Compreensão da raiva. A raiva. Essa emoção que, de repente, toma conta de nós como uma tempestade inesperada. Para muitos, a raiva é vista como algo negativo, uma fraqueza ou um sinal de falta de controle. No entanto, ao olhar pela lente estoica, percebo que a raiva é, na verdade, uma emoção natural. É uma resposta instintiva diante da injustiça, da frustração ou da decepção. Ao invés de simplesmente tentar sufocar essa emoção, os estoicos nos lembram que a raiva pode ser um sinal valioso, um alerta de que algo não está certo em nosso entorno ou em nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma raiva pode se tornar destrutiva. Ela pode nos levar a agir de forma impulsiva, a ferir aqueles que amamos ou a perder o foco em nossos objetivos. Eu mesmo já me vi em situações em que a raiva me fez dizer coisas que, após a tempestade passar, eu me arrependi profundamente. O que os filósofos estoicos nos ensinam é a reconhecer a raiva, entender suas origens, mais importante, saber como lidar com ela. Em vez de permitir que a raiva nos controle, devemos nos esforçar para controlá-la e usá-la como um catalisador para o crescimento pessoal. Compreender a raiva é, portanto, um exercício de autoanálise. Precisamos nos perguntar o que realmente está por trás desse sentimento. É uma crítica que recebi? É uma situação que parece injusta? Quando olhamos para a raiva sob essa perspectiva, começamos a ver que ela é menos sobre o que os outros fazem e mais sobre como reagimos a isso. Essa visão nos empodera, pois nos dá a capacidade de moldar nossas respostas e, assim, mudar o rumo das nossas interações e da nossa vida. A raiva, quando bem compreendida, pode ser uma força motivadora. Ela pode nos impulsionar a lutar por justiça ou a mudar uma situação insatisfatória. A chave é transformar essa emoção em uma ação construtiva, em vez de uma explosão destrutiva. Ao aprender a reconhecer a raiva como uma parte de nós, mas não a totalidade de quem somos, encontramos a liberdade de escolher nossas reações. Essa liberdade é, sem dúvida, um dos principais ensinamentos da filosofia estoica. Por fim, a compreensão da raiva não é um caminho fácil, mas é essencial. É um convite para nos tornarmos mais conscientes de nossas emoções e de nossas reações. Ao aceitar a raiva como uma emoção natural, mas também como um sinal de que devemos refletir e agir de maneira ponderada, podemos não apenas melhorar nossas próprias vidas, mas também as interações que temos com os outros. E, assim, começamos a trilhar um caminho de autoconhecimento e de controle emocional. Demonstração de autocontrole. O autocontrole é uma das habilidades mais desafiadoras que podemos desenvolver, especialmente quando se trata de emoções intensas como a raiva. Para os estoicos, o autocontrole não é apenas uma virtude, é uma necessidade. É a capacidade de agir com racionalidade, mesmo quando as emoções estão à flor da pele. Eu, pessoalmente, já enfrentei muitas situações que testaram meu autocontrole. Quando alguém nos provoca, a resposta imediata pode ser a raiva. Mas, ao invés de reagir de forma impulsiva, os estoicos nos encorajam a parar, respirar e refletir. Praticar o autocontrole significa, acima de tudo, ter consciência de nossas emoções. É entender que, embora a raiva possa surgir de forma súbita, nós temos o poder de decidir como responder a essa emoção. Muitas vezes, me vi em situações em que, ao invés de gritar ou revidar, optei por uma resposta tranquila e ponderada. Essa escolha não só evitou conflitos desnecessários,
mas também me trouxe uma sensação de paz interior. O autocontrole é, portanto, um exercício contínuo de prática e disciplina. Os estoicos acreditam que a verdadeira força está em dominar a si mesmo e não deixar que as emoções nos dominem. Isso não significa ignorar a raiva ou reprimir sentimentos, significa reconhecer a raiva, aceitá-la, e em seguida, decidir como agir. O autocontrole é um reflexo da nossa sabedoria interior e da nossa capacidade de fazer escolhas conscientes. Ao cultivá-lo, começamos a perceber que temos a capacidade de influenciar nossas reações e, consequentemente, nossas vidas. Uma das formas de praticar o autocontrole é através da meditação e da atenção plena. Essas técnicas nos ajudam a nos conectar com o momento presente, a observar nossas emoções sem julgamento e a responder de forma mais equilibrada. Quando sinto que a raiva está começando a se infiltrar, tento me afastar por um momento, respirar profundamente e me concentrar. Essa prática não é apenas uma maneira de acalmar a mente, mas também de reafirmar nosso compromisso com o autocontrole. Portanto, a demonstração de autocontrole é uma habilidade que todos nós podemos cultivar. Ao desenvolver essa habilidade, não apenas melhoramos nosso relacionamento com os outros, mas também com nós mesmos. O autocontrole é um caminho para a liberdade emocional, permitindo-nos viver de forma mais autêntica e consciente. É uma jornada que vale a pena, pois nos leva a um lugar de paz e equilíbrio em meio ao caos das emoções humanas. Reflexão e análise. Refletir e analisar nossas emoções é uma prática que, muitas vezes, deixamos de lado em nosso dia a dia corrido. No entanto, a reflexão é fundamental para entender a origem da nossa raiva e os gatilhos que a ativam. Quando me vejo em uma situação que me provoca raiva, tento dar um passo atrás e me perguntar: por que estou me sentindo assim? Essa autoanálise é um exercício poderoso que pode transformar nossa relação com a raiva. Quando paramos para refletir, começamos a identificar padrões em nossas reações. Às vezes, a raiva é uma resposta a um problema não resolvido de nossa infância ou a uma expectativa não atendida. Ao reconhecer essas raízes, somos capazes de desativar a carga emocional que a raiva carrega. Isso não significa que a raiva desaparece, mas sim que aprendemos a lidar com ela de uma forma mais saudável. A reflexão nos dá ferramentas para entender que nossa raiva pode ser uma resposta desproporcional a uma situação específica, e não uma verdade absoluta sobre o que está acontecendo. Além disso, a reflexão nos permite ver o contexto das situações que nos irritam. Muitas vezes, as ações dos outros não têm a intenção de nos magoar, mas podem ser mal interpretadas. Ao analisar a situação de maneira mais objetiva, conseguimos ver as coisas sob uma nova luz, o que pode reduzir a intensidade da nossa raiva. Isso não só melhora nosso bem-estar emocional, mas também nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e empáticos. Outra parte importante da reflexão é o tempo que dedicamos a essa prática. O cotidiano pode nos levar a agir rápido, mas os estoicos nos ensinam que a sabedoria vem da contemplação. Dedicar um tempo para pensar sobre as situações que nos provocam raiva e quais foram nossas reações é um passo crucial para o crescimento pessoal. Um diário pode ser uma ferramenta útil nessa jornada, permitindo-nos rastrear nossos sentimentos e reações ao longo do tempo. Em suma, a reflexão e a análise são essenciais para quem busca uma vida mais equilibrada e consciente. Ao nos dedicarmos a entender nossas emoções, especialmente a raiva, nos tornamos mais sábios e capazes de reagir de forma ponderada. Essa prática nos leva a um caminho de autoconhecimento e autodomínio, onde podemos transformar nossa relação com a raiva em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Distinção entre o que é controlável e o que não é. Um dos princípios mais fundamentais da filosofia estoica é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Essa ideia é uma verdadeira âncora em momentos de raiva. Quando algo acontece que nos irrita ou frustra, é fácil perdermos de vista essa distinção e nos deixarmos levar pela emoção. No entanto, ao lembrar que muitas situações estão além do nosso controle, conseguimos suavizar a intensidade da nossa raiva e focar naquilo que realmente podemos mudar. Quando olho para as situações que me deixaram irritado no passado, percebo que muitas delas envolviam fatores externos que eu simplesmente não poderia controlar. Por exemplo, o comportamento de outras pessoas, as decisões do trabalho ou até mesmo condições climáticas. Aceitar que não posso controlar esses fatores é libertador. Isso não significa que vou ficar passivo diante de injustiças, mas sim que vou direcionar minha energia para o que eu realmente posso influenciar, minhas reações e emoções. A prática estoica nos ensina a aceitar as coisas como elas são, ao invés de como desejamos que sejam. Isso não é uma forma de resignação, mas sim uma maneira de encontrar paz em meio ao caos.
Quando reconheço que a raiva muitas vezes surge de expectativas não atendidas ou de situações fora do meu alcance, consigo me distanciar emocionalmente e reagir de forma mais equilibrada. Essa consciência é uma poderosa ferramenta que me ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida. Um exercício prático que tenho utilizado é a lista de preocupações. Quando me sinto sobrecarregado por algo que me irrita, escrevo 2 colunas, uma para o que posso controlar e outra para o que não posso. Essa visualização me ajuda a redirecionar meu foco e a tomar decisões mais sábias. Ao invés de reavaliação de expectativas. Às vezes, eu me pego pensando em como a vida não é exatamente como eu planejei. Sabe quando você cria uma imagem perfeita na sua cabeça do que deveria acontecer, e depois a realidade dá uma rasteira? É frustrante. A raiva muitas vezes surge desse choque entre o que esperamos e o que realmente acontece. Por isso, reavaliar nossas expectativas é um passo essencial para evitar essa armadilha emocional. Quando ajustamos nossas expectativas, começamos a ver as situações de uma maneira mais realista e menos propensa a nos levar à fúria. Por exemplo, eu costumava esperar que as pessoas se comportassem de acordo com os meus padrões. Mas a verdade é que cada um tem seu próprio jeito de ver o mundo, e isso pode ser uma fonte de desentendimentos. Se eu espero que alguém me trate como eu gostaria de ser tratado, e isso não acontece, a frustração e a raiva aparecem rapidamente. Quando aprendi a reavaliar essas expectativas, percebi que muitas vezes sou eu quem precisa ajustar o olhar, e não o outro. Além disso, a reavaliação das expectativas também se aplica a situações cotidianas. Ao invés de esperar que tudo sempre saia perfeito, decidi ser mais flexível. Por exemplo, quando planejo um evento e algo dá errado, em vez de ficar irritado, agora eu tento olhar para o lado positivo. Essa mudança de perspectiva não só reduz a raiva, mas também me ajuda a aproveitar melhor os momentos, independentemente de serem exatamente como eu imaginei. E aqui está o ponto: a vida é cheia de surpresas, e muitas delas não são agradáveis. Se eu me apegar a uma expectativa rígida, vou acabar me decepcionando e me sentindo frustrado. Portanto, essa reavaliação é uma espécie de libertação. Eu me permito viver o que acontece, em vez de lutar contra a realidade. E, acredite, isso traz uma paz interior que eu não sabia que era possível. Por fim, reavaliar expectativas não significa desistir de ter objetivos ou aspirações. Significa apenas que eu me permito ser mais flexível e mais gentil comigo mesmo. A raiva, que antes parecia uma resposta automática, agora é uma emoção que eu posso entender, muitas vezes, evitar, simplesmente ajustando o que espero das circunstâncias e das pessoas ao meu redor. Empatia e compreensão. A empatia, como ela pode fazer a diferença nas nossas vidas. Às vezes, eu me pego pensando em quão fácil é deixar a raiva dominar quando alguém age de uma maneira que não compreendemos. Mas quando nos esforçamos para ver as coisas do ponto de vista do outro, a história muda completamente. A empatia é uma ponte que conecta nossas experiências e nos ajuda a entender que todos nós estamos lutando nossas batalhas internas. Certa vez, tive um desentendimento com um colega de trabalho. Eu estava pronto para explodir de raiva, mas decidi dar um passo atrás e tentar entender por que ele havia agido daquela forma. Depois de conversar, percebi que ele estava passando por um momento difícil na vida pessoal e que suas ações não eram um ataque contra mim, mas sim uma manifestação de sua própria dor. Essa compreensão transformou minha raiva em compaixão. A empatia não apenas diminui a raiva, mas também fortalece nossos relacionamentos. Quando somos capazes de nos colocar no lugar do outro, criamos um ambiente de apoio e compreensão. É como se estivéssemos dizendo: eu vejo você, eu entendo você. Isso não apenas ajuda a acalmar a situação, mas também abre espaço para um diálogo mais construtivo e significativo. Um dos maiores desafios, no entanto, é praticar a empatia diante de ações que nos ferem pessoalmente. É fácil ser compreensivo quando não estamos envolvidos, mas e quando somos diretamente afetados? É aqui que a verdadeira prática da empatia entra em ação. Ao trabalhar para entender as motivações e limitações dos outros, podemos mitigar a raiva que surge em resposta às suas ações. No final das contas, a empatia é uma ferramenta poderosa que eu tento usar sempre que posso. Ela não apenas me ajuda a lidar com a raiva, mas também me transforma em uma pessoa mais bondosa e compreensiva. Quando consigo olhar além do meu próprio descontentamento e ver o lado humano dos outros, a raiva se dissolve, e eu sou capaz de construir relações mais saudáveis e significativas. Exercício da virtude. Nos últimos anos, tenho me dedicado a praticar as virtudes estoicas como uma forma de controlar a raiva. A sabedoria, a coragem,
a justiça e a temperança se tornaram verdadeiros pilares na minha vida. Cada uma delas traz uma abordagem diferente para lidar com as emoções, especialmente a raiva, que muitas vezes surge em situações desafiadoras. A sabedoria, por exemplo, me ajuda a discernir quais situações realmente merecem minha indignação. Muitas vezes, percebo que a raiva é uma resposta automática a pequenas ofensas ou irritações do dia a dia. Ao aplicar a sabedoria, posso avaliar se a questão vale a pena ou se é melhor deixar para lá. Essa prática de reflexão me permite responder de maneira mais consciente e menos reativa. A coragem, por sua vez, é necessária para enfrentar situações que normalmente me deixariam furioso. Não é fácil, mas aprendi que muitas vezes a raiva é uma resposta ao medo. Quando enfrento meus medos com coragem, a raiva diminui, e eu consigo lidar com as dificuldades de forma mais tranquila. Enfrentar a situação de frente, em vez de deixar que a raiva me consuma, é um verdadeiro ato de bravura. A justiça é outra virtude que tem me guiado. Quando me sinto injustiçado, a raiva pode ser uma resposta natural, mas eu busco lembrar que a verdadeira justiça não é sobre vingança ou retribuição. É sobre encontrar um equilíbrio e buscar soluções que sejam justas para todos os envolvidos. Isso me ajuda a ver o lado positivo e a agir com integridade, mesmo quando os outros não o fazem. Por fim, a temperança me ensina a controlar meus impulsos e a agir com moderação. A raiva muitas vezes nos leva a agir de forma precipitada, mas a temperança me lembra da importância de fazer uma pausa e refletir antes de reagir. Essa prática não apenas diminui a raiva, mas também me ajuda a tomar decisões mais sábias e equilibradas. Aceitação da imperfeição humana. Uma das lições mais valiosas que aprendi é que a aceitação da imperfeição humana é fundamental para reduzir a raiva. Todos nós erramos, e isso inclui a mim mesmo. Quando me lembro de que ninguém é perfeito, consigo ser mais gentil e compreensivo com as falhas dos outros. Essa aceitação não significa que eu concorde com comportamentos prejudiciais, mas sim que reconheço que todos estão em um processo de aprendizado. Por exemplo, já me vi irritado com amigos e familiares por pequenos deslizes. Mas, ao refletir sobre minha própria imperfeição, percebo que eu também cometi erros e que, em momentos de fraqueza, posso ser a fonte de frustração para os outros. Essa reflexão me ajuda a enxergar os outros como seres humanos, que estão apenas tentando navegar por suas próprias vidas, assim como eu. A aceitação da imperfeição humana também me ajuda a evitar o ressentimento. Quando eu me recuso a aceitar que as pessoas possam falhar, acabo guardando mágoas que podem se transformar em raiva. No entanto, quando adoto uma postura mais compreensiva, consigo deixar essas mágoas de lado e focar no que realmente importa: o relacionamento e as conexões que construí. Além disso, essa aceitação me permite cultivar um ambiente mais positivo ao meu redor. Quando as pessoas sentem que podem errar sem serem julgadas, elas estão mais abertas a se comunicar e a resolver conflitos de maneira saudável. Isso não apenas reduz a raiva, mas também fortalece os laços que temos com aqueles ao nosso redor. Por fim, aceitar a imperfeição humana não é apenas uma forma de lidar com a raiva, é uma maneira de viver com mais leveza. Quando me permito ser humano e aceito os outros como eles são, descubro que a raiva se torna uma emoção menos frequente. Quando surge, é muito mais fácil de gerenciar. O papel da comunidade. A comunidade é um pilar fundamental na gestão da raiva. Quando estamos cercados por pessoas que nos apoiam, a probabilidade de nos deixarmos levar pela raiva diminui. Eu sempre acreditei que o apoio social é um dos melhores antídotos para as emoções negativas, e a raiva não é exceção. Quando temos uma rede de apoio, podemos compartilhar nossos desafios e frustrações, o que nos ajuda a ter uma perspectiva mais clara. Por exemplo, em momentos de estresse, eu costumava guardar tudo para mim. Isso só aumentava minha frustração e raiva. Mas quando comecei a abrir espaço para conversas com amigos e familiares, percebi que não estava sozinho em minhas lutas. Compartilhar experiências e ouvir as histórias dos outros me proporcionou alívio e compreensão, reduzindo minha raiva nas situações desafiadoras. Além disso, a comunidade nos oferece uma sensação de pertencimento. Quando me sinto parte de algo maior, a raiva que surge de pequenas ofensas ou desentendimentos se torna menos significativa. Eu aprendi que a conexão com os outros é essencial para o meu bem-estar emocional. Quando estou rodeado de pessoas que se preocupam. Reflexão sobre a morte. Às vezes, me pego pensando na morte. Não que eu seja um pessimista ou alguém que vive à sombra da mortalidade, mas percebo que essa reflexão tem um impacto significativo em como percebo as pequenas ofensas do dia a dia. Quando você para considerar que a vida é finita, as pequenas irritações e raivas que surgem parecem tão insignificantes.
Ao ponderar sobre a inevitabilidade da morte, sou levado a valorizar o que realmente importa: as conexões genuínas e as experiências que enriquecem a vida. A morte, por mais sombria que possa parecer, é uma grande equalizadora. Todos nós, independentemente de nossas circunstâncias, enfrentaremos esse destino. Essa realidade pode parecer uma fonte de desespero, mas, na verdade, para mim, é libertadora. Se eu sei que um dia estarei em paz, que minha jornada chegará ao fim, por que gastar energia com ressentimentos ou pequenas ofensas? Ao refletir sobre a morte, aprendo a priorizar a paz interior e a alegria em vez do conflito. Além disso, essa reflexão me ajuda a cultivar a gratidão. Quando me lembro de que cada dia é um presente, sou menos propenso a deixar que a raiva tome conta. As ofensas pequenas, os desentendimentos e as frustrações diárias perdem a força quando confrontadas com a grandeza da vida e a fragilidade de nossa existência. Aprendi a olhar para as pessoas ao meu redor e apreciar suas qualidades, em vez de me concentrar no que elas fazem que me incomoda. A morte me ensina a ser mais gentil. E não é apenas sobre mim. Essa contemplação serve como um convite para que os outros também reflitam sobre suas vidas. Quando falo sobre isso com amigos ou familiares, percebo que muitos têm dificuldades em lidar com a raiva e o ressentimento. Ao compartilhar essa perspectiva, posso ajudá-los a ver a vida sob uma nova luz. Juntos, podemos aprender a valorizar o tempo que temos e deixar de lado as pequenas ofensas que nos afastam. Por fim, essa reflexão não é apenas sobre a morte em si, mas sobre como a vida deve ser vivida. Ao invés de me perder em discussões ou mágoas, busco construir uma vida com significado. A morte é um lembrete constante de que o tempo é precioso e que devemos usá-lo sabiamente, cultivando relacionamentos saudáveis e experiências que nos façam crescer. Diário estoico. O uso de um diário estoico se tornou uma prática valiosa na minha vida. Ao registrar minhas emoções, especialmente a raiva, consigo ter uma visão mais clara do que realmente me incomoda. Isso não só me ajuda a entender as origens da minha raiva, mas também me proporciona um espaço seguro para processar esses sentimentos. Quando escrevo, posso explorar minhas reações sem o medo do julgamento dos outros, o que me permite ser honesto sobre minhas fraquezas. Além disso, manter um diário me auxilia a observar padrões nas minhas emoções. Com o tempo, percebi que certas situações ou pessoas me afetam de maneiras semelhantes. Esse reconhecimento é fundamental, pois me permite antecipar e gerenciar melhor minhas reações. Ao invés de ser pego de surpresa pela raiva, posso me preparar para responder de forma mais equilibrada. Essa prática de autoanálise é uma ferramenta poderosa, que me ajuda a crescer e me tornar mais consciente de mim mesmo. Outra vantagem de manter um diário é a oportunidade de reavaliar minhas expectativas. Muitas vezes, a raiva surge quando algo não sai como eu esperava. Ao escrever sobre essas situações, posso refletir sobre se minhas expectativas eram realistas ou se eu estava colocando pressão desnecessária sobre mim mesmo ou sobre os outros. Essa reavaliação é crucial para evitar frustrações que podem levar a reações explosivas. Além disso, ao registrar meus pensamentos, também consigo documentar momentos em que consegui lidar com a raiva de forma mais construtiva. Ao revisitar esses relatos, sinto-me encorajado a continuar praticando essas habilidades. O diário se torna não apenas um espaço de reflexão, mas também um repositório de vitórias pessoais. Isso me motiva a buscar mais momentos de autocontrole e empatia. Por fim, o diário não é apenas uma ferramenta para lidar com a raiva, mas um meio de cultivar a gratidão. Ao escrever sobre as coisas pelas quais sou grato, percebo que, muitas vezes, o que me incomoda é insignificante em comparação com as bênçãos que tenho. Essa mudança de foco me ajuda a ver a vida de uma perspectiva mais positiva, reduzindo a importância das ofensas e alimentando um espírito mais pacífico. Exercícios de desassociação. Os exercícios de desassociação têm sido uma técnica eficaz que descobri para lidar com a raiva. A ideia é simples: em vez de me deixar levar pela emoção e reatividade, eu me distancio da situação que está me causando desconforto. Isso pode ser feito de várias maneiras, como respirar profundamente ou até mesmo mudar meu ambiente temporariamente. Essa pequena pausa é crucial para evitar reações impulsivas que eu poderia lamentar depois. Um dos métodos que utilizo é a visualização. Quando sinto a raiva surgindo, imagino que estou observando a situação de fora, como um espectador. Isso me ajuda a ver as coisas de uma perspectiva mais objetiva. Em vez de me sentir atacado ou ameaçado, posso analisar a situação e entender melhor o que realmente está acontecendo. Essa desassociação me permite separar minha identidade da emoção, reduzindo a intensidade da raiva. Além disso,
a prática de desassociação me ajuda a entender que as emoções são passageiras. Ao me distanciar, percebo que a raiva é apenas uma resposta momentânea e que não precisa controlar minhas ações. Essa consciência me dá poder sobre minhas reações. Em vez de deixar que a raiva me empurre para um comportamento que posso me arrepender, posso escolher responder de maneira mais calma e ponderada. Outra técnica que experimentei é a prática da autoafirmação durante momentos de raiva. Quando sinto a emoção começando a crescer, repito para mim mesmo que eu sou capaz de controlar minhas reações. Essas afirmações me ancoram e me lembram do poder que tenho sobre minhas respostas emocionais. Isso não significa suprimir a raiva, mas sim reconhecê-la e escolher como agir a partir dela. Por fim, a desassociação me ensina a importância do autocuidado. Quando me distancio da situação que me incomoda, muitas vezes me dou permissão para cuidar de mim mesmo. Isso pode significar dar um passeio, meditar ou simplesmente fazer algo que me traga alegria. Esse tempo para mim é essencial, pois me ajuda a recarregar as energias e a voltar para a situação com uma nova perspectiva, menos propenso a deixar que a raiva tome conta. Citações e ensinamentos de filósofos estoicos. Os ensinamentos de filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio têm sido fundamentais na minha jornada para compreender e controlar a raiva. Sêneca, por exemplo, disse que a raiva é uma breve loucura. Essa citação ressoa profundamente em mim, pois me lembra que, quando deixo a raiva dominar, estou me afastando da razão e do meu verdadeiro eu. Essa percepção me faz querer agir de forma mais consciente e controlada. Epicteto, por sua vez, afirmou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa ideia é revolucionária. Ao me lembrar de que a raiva é muitas vezes uma reação à minha interpretação de uma situação, posso trabalhar para mudar essa interpretação. Em vez de ver uma ofensa como um ataque pessoal, posso optar por enxergá-la como uma falha humana comum. Essa mudança de perspectiva reduz a raiva e me ajuda a responder de maneira mais equilibrada. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente fala sobre a importância da aceitação e do controle sobre nossas reações. Ele nos lembra que a vida é o que nossas mentes fazem dela. Essa citação é um poderoso lembrete de que, apesar das circunstâncias externas, temos o poder de moldar nossas respostas internas. Ao internalizar essa ideia, comecei a ver a raiva não como uma reação inevitável, mas como uma escolha que posso controlar. Além disso, as reflexões estoicas me ensinam a importância da prática constante. Sêneca disse que a sorte favorece a mente preparada. Isso me leva a entender que a autoconsciência e o autocontrole não são habilidades que se desenvolvem da noite para o dia, mas sim através de prática e reflexão contínuas. Essa mentalidade me encoraja a enfrentar cada situação desafiadora como uma oportunidade de crescimento. Por fim, os ensinamentos estoicos me mostram que a raiva pode ser um sinal de que estou me afastando de meus valores. Quando me sinto irritado, é uma oportunidade para refletir sobre o que realmente importa para mim. Esses filósofos antigos me guiam a ver a raiva como um convite para voltar a me alinhar com meus princípios e valores, ao invés de uma emoção a ser reprimida ou ignorada. Essa abordagem me ajuda a viver uma vida mais autêntica e equilibrada. E agora, após explorarmos como os estoicos enfrentavam a raiva, você pode estar se perguntando: como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Imagine transformar a raiva em uma aliada, em vez de um inimigo. O que aconteceria se, ao invés de reagir impulsivamente, você parasse e refletisse? Isso não só mudaria a sua perspectiva, mas também as suas relações. Pense nas vezes em que a raiva tomou conta de você. E se, ao invés de se deixar levar, você tivesse utilizado a técnica estoica de questionar suas emoções? Lembrou de algum momento específico? Agora, imagine o poder de transformar essa emoção em uma oportunidade de aprendizado. Os estoicos nos mostram que a raiva, quando compreendida, pode se tornar uma ferramenta poderosa para o autocontrole e o crescimento pessoal. Então, da próxima vez que você sentir a chama da raiva acender, lembre-se, você tem o poder de escolher como reagir. E essa escolha pode mudar tudo. Quais estratégias você vai experimentar hoje para dominar suas emoções? Deixe aqui nos comentários suas experiências e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e autocontrole.